Então, boa noite a todos, né? Vamos para mais uma aulinha aqui nessa sexta-feira maravilhosa, né? E como vocês devem saber, hoje começam aí as apresentações dos trabalhos, né? Como são muitos grupos, né? A gente está falando aí de... São 6 grupos, né? Se eu não me engano. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Mas, se eu não me engano, são 6 grupos. Cadê? Tá. São 5 grupos, então, né? Na verdade. Eu estou vendo aqui agora. São 5 grupos, né? Hoje vão se apresentar 3 desses grupos aí, né? Os grupos aí do pessoal que basicamente é da mineração, né? E os outros 2 grupos, eles vão se apresentar aí semana que vem, certo? Na verdade, são... Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui. Na verdade, são 6 grupos mesmo, realmente. Então, vão ser 3 hoje e 3 semana que vem, né? Eu vou fazer uma chamadinha aqui. Só pegar aqui. E depois que eu fizer essa chamada, se vocês quiserem, a gente já começa aí com as apresentações. Danilo, Presente. Enzo. Ainda não. Eubrindes. Presente, Marcos. O Enzo está aí. Tá. Beleza. Presente. Tá. Francisco. Presente. Gustavo. Presente. Kevin. É o quê? Falou meu nome? Eu Cortou falei. aí. Presente. Presente, cortou aí. Kevin. Marlene. Presente. Maiana e Nicolas. O Nicolas não está aí, não? Eu acho que não. Ainda não, né? E o grupo de vocês apresenta hoje, né? Vamos ver aí se chega até daqui a pouco. Marcos, para começar? Espera aí, só um pouquinho. Vou fazer chamado pessoal de química também. Alessandra. Júlia. Desculpa. Presente.
Jorge? Tô aqui. Alessandra também? Aham. Tá. Jorge? Jorge não. Ítalo? João Paulo? Caroline? Presente. Kervin? E Wesley? Pessoal de Química, só avisando, a prova de vocês, ela já tá lá com a Ana, tá? É só vocês pegarem, tudo bem? Tá bom, então. Eu vou pôr aqui para apresentar o primeiro trabalho, que é o da Marlene, né? E a gente já conversa. Marlene, seu microfone está desligado. E podem começar aí, tá? Então, boa noite. A gente escolheu um tema, assim, que eu achei mais, que a gente achou que está bem alto hoje em dia, que é o vape. Aí o título do nosso trabalho é O Disfarce Moderno do Cigarro entre os Jovens. Por que a gente escolheu esse tema? O uso de vape, cigarro eletrônico, cresceu muito entre os adolescentes nos últimos anos. Apesar de ser vendido como moderno, eles falam que ele é menor prejudicial à saúde, só que ele é a mesma coisa de um cigarro comum. Ele também traz riscos graves à saúde. Aí a gente escolheu esse tema porque muitos estudantes usam ou têm contato com o vape e não conhecem seus efeitos. Aí a gente sentiu a necessidade de estar passando essas informações. Esse trabalho, ele vai beneficiar estudantes que terão mais informações, né, para tomar decisões conscientes, pais e professores, que muitas vezes conhecem essa realidade, e profissionais da saúde e da educação, como ponto de alerta e prevenção. A sociedade em geral, ao lidar com o problema de saúde pública entre os jovens. Porque hoje em dia, sim, a maioria, não só os jovens, como a gente mesmo, convive muito com esses cigarros eletrônicos, pessoas fumando perto da gente. E muitas das vezes a gente não conhece, entendeu? Você acha que é um cigarro normal, mas não é. Aí eu vou passar a palavra para Francisca agora. Só um momento aí. Pessoal, só perguntar, né? Para passar de slide, não é nesse slide mesmo? Você tem que falar para mim a hora de passar. Esse é o segundo ou o primeiro? Porque eu não tô acompanhando. Esse é o segundo, gente. Vocês têm que acompanhar os slides que vocês fez aí. Vocês têm que Não, falar para pode mim a deixar. hora que passa. Estou tentando Não, abri-la aqui. Só um momento. pode passar para o próximo, por favor. Pode Só passar, um por momento. favor. Porque esses dois eu já falei. Pode deixar aí. Que aí essa parte eu Brindes e o Francisco vai falar. Aí, assim que eles terminarem, pode passar, que aí é o Danilo, tá? É porque meu coisa aqui não está querendo abrir. Por isso que eu pedi só um momento.
Marlene, esse aí é o terceiro, não é? Francisco, você vai falar qual foi o método utilizado e a introdução e o contexto. Pois é, meu telefone bugou aqui, não quer abrir nem amarrado. Podia ter tirado a xerox aquela hora que você comentou comigo. Francisco, desliga seu microfone, por favor. Boa noite aí, pessoal. Vou falar sobre os métodos utilizados e os conceitos. A pesquisa biográfica coleta informações de fontes confiáveis, do Ministério da Saúde, da OMS, das plataformas de saúde. A pesquisa de campo aplica um questionário anônimo com 6 perguntas e 40 colegas da escola para entender o comportamento e opinião do vape, cigarros eletrônicos. Nós escolhemos falar sobre o tema atual. É preocupante o uso do vape entre os jovens. Esse dispositivo também é conhecido como cigarro eletrônico. Vem se tornando muito comum nas escolas e nas redes sociais. Os adolescentes acreditam que ele é inofensivo, mas, na verdade, o vape pode trazer sério risco à saúde. Tanto quem fuma, quanto a pessoa que está bem próxima também faz muito mal. O vape funciona por meio de vaporização de um líquido com nicotina, aromatizantes e outras substâncias químicas, que atrai jovens e adultos também. E ele vem com sabores para disfarçar o perigo que ele tem, né? Os aromatizantes e outras substâncias químicas, segundo a OMS, o vape também causa dependência e pode prejudicar o desenvolvimento do cérebro. E 20% dos brasileiros já têm esse problema. O uso do vape não é tão inofensivo quanto parece. Ele contém nicotina, uma substância atualmente viciante, além de outra substância química, que é problema respiratório. Inflamações e até lesões do pulmões graves. Em vários países já houve internações por causa do uso excessivo desses dispositivos. O grande problema é a desinformação. Com o vape, tem um cheiro suave, solta fumaça colorida e é pequeno. Muitos pais e professores nem percebem seu uso. Além disso, os jovens pensam que é só uma brincadeira. Mas a Anvisa e a OMS alertam. O uso do cigarro eletrônico é muito perigoso. E está muito atrativo, né? Mas esse cigarro é muito perigoso. E é bom a gente ter muita informação nas escolas, para os adolescentes. E para as pessoas que ficam até próximas também, que faz muito mal. Vou passar pelo próximo slide. Pode passar para o próximo, por favor. Danilo, o seu deu certo? Oi? O Danilo, o seu deu certo, Danilo? Abre. Positivo, o meu deu certo, sim. Positivo. Pessoal, Deixa eu apresentar, por favor. Eu fiquei com a pesquisa aqui, né? Foram feitas essas pesquisas aí com os alunos e numa escola, para entender melhor o que os colegas pensam sobre o vape. Fizemos uma pesquisa aí com 40 estudantes da escola, foi feito um questionário, né? Foi anônimo, e continha essas 6 perguntas. Aqui estão os resultados principais. Já experimentaram vape? 45 disseram que sim, 55 não.
Aí foi perguntado também o motivo, e entre os que usaram, aí disseram 30% curiosidade, influências por amigos, né, 25%, e 15% ficou com estilo, moda, o pessoal acha que é bacana demais, mas eles não sabem o mal que está fazendo para a saúde deles. Igual o Euglins falou aí, ocasiona aí muitas coisas e as pessoas entram na brincadeira e achando aquilo bonito e acaba sendo prejudicial à saúde. E aí deu 22% de ansiedade, estresse, e 8% foi os outros, e acham que o vape é menos perigoso que o cigarro. 60% acham que sim, é menos perigoso. Mas você fazendo a pesquisa, você tentando se aprofundar, você vê que faz a ocasião do mesma coisa que o cigarro. E às vezes ocasiona mais risco ainda que o cigarro, né? E 20% acha que não. E 20% dizem não saber se é mais agressivo que o cigarro ou não. Nível de conhecimento sobre os riscos, entre os 100%, ficou com 10%, acha que é muito, tem um nível de conhecimento sobre os riscos, 10% e poucos, 45%. E 45% quase nada. E sobre a pesquisa, a conclusão da pesquisa, a maioria dos estudantes tem pouca informação, né, sobre os riscos do vape, e muitos o usam por curiosidade ou influências dos colegas, que é igual eu falei aí, né, que às vezes vê um outro ali, tá com cigarro ali, acha bonito, tem uns desenhos que até tem uns desenhos bonitos e tal, chama muita atenção. É onde o pessoal entra na onda, né? E não sabe o mal que está ocasionando para a própria saúde. E é até interessante que a gente fizeram aí, eu tentei dar uma aprofundada aqui nos assuntos aqui, e pode, igual, às vezes a gente vê muitos jovens dando um AVC, dando um infarto aí, e às vezes a pessoa não sabe por quê, mas a pessoa é tão nova, e às vezes faz o uso desse cigarro eletrônico aí escondidos, e cai num hospital, numa coisa assim, e a gente não sabe por que ocasionou aquele AVC, um infarto. Mas isso pode estar tudo proporcionado aí, esse uso do cigarro vape aí nas escondidas, né? Eu vou passar adiante aí, acho que é a Marlene, né? Francisco, deu certo? Nossa Senhora. Francisco? Vocês me copiou aí? Então, o meu aplicativo não quis abrir, então vou resumir um pouco desse trabalho que nós fizemos aí em grupo, né? Ô, Marcos, Sobre o pode passar o vape. slide? Sobre o vape, o que acontece? Essa aí que era a minha parte, ó. A pesquisa foi feita em duas partes, né? Que foi biográfico, o OMS, que é da NASA, e a segunda parte foi juntado uns alunos de 6, né? E fizemos uma pesquisa entre 40 alunos em 6 perguntas, quer dizer, sobre esse vape. O que acontece? Os jovens hoje, né, eles estão achando bonito, igual o Dani mesmo falou a parte dele, achando bonito demais, que é divertido, só que eles não sabem o grande problema que tem esse cigarrinho elétrico, né, famoso vape. E eles não têm consciência de, não hoje, mas amanhã, o futuro que pode vir, prejudicar em várias partes de saúde, essas coisas assim. Marlene. Eu vou implementar um pouco. Um dos últimos casos que teve foi de uma menina de 16 anos. Ela é britânica e
Só para você ter uma noção, o pulmão dela deu vários tipos de problemas, vários hematomas. E os médicos até falaram que pelo pulmão dela era uma pessoa até de 80 anos. Só para você ver as causas que fazem esse vape, cigarro eletrônico. E hoje em dia essa menina está sendo tratada e ela vai ter sequelas pro resto da vida. E pela reportagem que eu li aqui, foi uma brincadeira de colega mesmo. Experimenta, não faz mal. Aí vamos ver, faz mal sim, e até hoje ela está com sequela. Ela teve esse problema em 2023, está tratando até hoje, e pro resto da vida ela vai ter sequelas. E assim, tá bem claro que esse vape, ele tá disfarçado hoje em dia para todo mundo, né? E ele tá afetando não só os jovens, como os adultos também. A gente tá focando muito aqui em jovens, mas tem muitos adultos que usam também e tá fazendo muito mal. Então, tá desenvolvendo asma em pessoas que tinha, mas não era desenvolvido. Mas hoje em dia o crescimento está bem, eu esqueci até de pôr a porcentagem, mas que a gente pesquisou e está desenvolvendo muito asma, igual o Breno falou lá, como é que chama o outro lado do pulmão lá que você falou? Aquele lado do pulmão, esqueci. Agora, fugiu o nome. Tipo assim, esperando que com esse conteúdo, né, sim, a gente possa estar passando mais informações, tanto para os alunos, professores, pais. Assim, sei que a gente errou um pouco, que aconteceu uns imprevistos, mas eu vou deixar uma pergunta aqui para todo mundo refletir. Agora que você sabe tudo isso, ainda acha que o vape é seguro? Eu queria que vocês me falassem, vocês acham que é seguro? Eu não sei se alguém faz o uso. Sim, também se faz, cada um que sabe as consequências que tem, mas assim, para mim, na minha opinião, eu não uso, aqui, graças a Deus, em casa ninguém usa, a gente já tem problema de saúde e espero, assim, ter passado bastante informação e repensar, quem que usa, repensar, porque hoje você está bem, mas amanhã, não só amanhã, daqui 3 meses, a gente não sabe o que vai estar, do jeito que você vai estar. Porque, como a gente falou aqui, ele é pior do que o cigarro. Ele está causando mais danos que o cigarro. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só incrementar aí que essa pesquisa, ela é elaborada nos maiores jornais que tem de pneumologia no Brasil, que é a JBP, Jornal Brasileiro de Pneumologia, e no mundo é a OMS, né? Organização Mundial de Saúde. É só entrar lá que vão ver que as causas é terrível. E o aumento está cada vez maior. O aumento está em torno de 48% e aumentando cada vez mais. E no Brasil, o vape é proibido. Por lei é proibido. Mas proibido, né? Entre aspas, né? Tudo que é proibido o jeitinho brasileiro dá um jeito, né? Então, eu acho que nós passamos um pouquinho de informação para vocês, é igual a Marlene falou mesmo. Pôr isso na consciência, né? Será que vale a pena? Ficar na brincadeira? Vale, né? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, é a hora. Então, acrescentando a sua parte aí, Marlene Eubrides, ele é proibido desde 2009, que ele é proibido, e está tentando colocar como se fosse um tabaco, realmente cancerígeno, que está prejudicando o jovem, né? Porque os adultos já estão velhos, já estão sabendo de tudo, só que o jovem tá nem aí, né? Tá querendo achar que tudo é festa, é diversão, é momento, só que depois eles vão ver que a história não é isso. Algum dos outros alunos tem alguma dúvida? Ô, Marlos, pode passar o slide, que se eu não me engano, tem os 2 sites que a gente tirou mais informações, se alguém quiser pesquisar.
Assim, vocês até desculpa, assim, a gente está bem nervoso, a gente não gosta de apresentar trabalho, mas se desculpa algum erro que a gente teve, assim, os alunos, o professor também. Talvez a internet também trava, é complicado, mas... Mas a gente tentou fazer da melhor forma. Eu sei que pode ter ficado faltando alguma coisa, mas eu acho que a gente tentou falar de todos os tópicos que foi pedido. Esses aqui são os sites que vocês falaram, né? Sim, é os dois que a gente mais pesquisou, porque eu tinha pesquisado em outros, os minhas também, porém eles não estão entrando mais. Foi o mais engraçado, porque ontem eu fui tentar entrar, eu tinha apagado o histórico, aí agora não entrou mais. Aí hoje eu refiz Essa questão. e pesquisei, tá? De novo, e coloquei os dois, esses dois tá entrando normal, tá? Não, beleza. Vou falar aqui com vocês, né? Já que o outro pessoal não entrou muito bem, né? Então vocês resolveram falar aí sobre o vape, né? É um problema, realmente é um problema de saúde válido, né? Aqui no Brasil isso está se espalhando de forma alarmante, né? Mas tem algumas coisas que eu estou aqui meio em dúvida. Por exemplo, aqui vocês colocaram uma pesquisa que foi feita com os alunos, foi feito que tipo de coisa? Vocês fizeram entrevista ou questionário? Foi um questionário. Ele não Questionário? Tá eu não coloquei. Quais são as perguntas do questionário? Que eu falei que se fosse aplicar questionário ou entrevista, vocês teriam que colocar aqui as perguntas. Vocês têm as perguntas aí? Foi a parte que o Danilo apresentou. A pergunta foi... Mas eu quero saber quais são. Vocês poderiam falar para mim as 6 perguntas? Fala sim. Peraí. Só pegar o trabalho aqui. Tá. Ó. Já experimentaram o vape? 45% disseram que sim, 55%... Não, só as perguntas. Tá. Eu só quero saber. Já experimentaram o vape? Motivo do uso? Acham que o vape é menos perigoso que o cigarro? Nível de conhecimento sobre o risco? Qual que é a sensação que tem? E qual que foi o motivo que você optou por usar o vape? Tá. Esses questionários aí eram abertos à pergunta de múltipla escolha? Era sim, não e não sabem. Aí, no caso, cada um tinha igual. O primeiro era sim ou não, o outro era curiosidade, influência dos amigos, estilo de moda, o outro sim, não sabem. Muito, muito pouco, quase nada, mas não... O questão que montei os slides, e eu esqueci, eu achei que tinha colocado, não coloquei. Mas no trabalho normal, que eu vou te apresentar, que a gente apresentou aqui, tem o questionário, viu? Tá, era importante ter colocado isso nos slides. Foi erro meu, eu que montei os slides, não prestei atenção nisso. Com isso. Outra coisa, vocês realmente fizeram esse questionário? Vocês foram lá nas escolas perguntar? Não, foi... pesquisa, né? Foi, tipo... a gente não foi na escola, não. Então, como é que vocês têm resultado das pesquisas? Vocês falaram aqui, 45% de quem já experimentou nós pôs uma vape? porcentagem, tipo assim, como se nós tivéssemos entrevistado. Não, eu entendi o que vocês fizeram. Mas assim, não tem como você colocar resultado de uma pesquisa se você não pesquisou. E nem era o objetivo, também não era pesquisar. Então, não coloca resultado. Era para vocês terem colocado as perguntas que vocês iam fazer e falar, não, essas perguntas vão nos dar uma visão melhor sobre o que esses alunos acham do vape, não sei o que e tal. Não precisava fazer, mas inventar resultado, menos ainda, gente. Não, mas isso aí não está inventado, não. Isso aí está na Organização Mundial da Saúde. Mas o questionário... Não, eu estou falando questionário. Está falando questionário, Breno, que nós pôs um resultado que não existe. Isso que ele está questionando. Exatamente. O que ele está falando é porque nós
tipo, fez a base do que está falando nas informações de onde a gente pesquisou. Por isso que a gente... Tá. Então, no caso... Com base na pesquisa... Entendi. Com base na pesquisa, vocês usaram os resultados médios. Que lá na pesquisa fala que, um exemplo, 30% dos jovens estão usando por influência de amigos, entendeu? A gente fez por base. A gente supôs que fez uma entrevista para 40 alunos, mas esse resultado foi com base nas pesquisas. Que tanto que você pode abrir os links lá, que nos links tem, tipo, mais ou menos essa porcentagem. Estimativas. É uma estimativa, não foi bem um resultado de pesquisa, porque a gente não foi em nenhuma escola e fez a pesquisa, tá? Vou deixar isso bem claro. Assim, a gente errou, então, nesse ponto, de ter colocado um resultado de uma coisa que a gente não fez, mas a gente tirou esse resultado, entre aspas, da pesquisa. Não, sim, tudo bem. Vocês poderiam ter colocado esses resultados aí para fortalecer e tal, a importância da pesquisa de vocês. Tudo bem, eu concordo com isso aí. Só que era nessa coisa da pesquisa, eu acho que era mais importante vocês terem colocado as perguntas e tal, e realmente não coloca resultado, porque não fez. Mas fora isso, eu gostei do trabalho de vocês. Poderia ter posto um pouco mais de fotos, né? Um pouco mais de ilustrações aqui. É um trabalho bem branco, mas talvez vocês nem se entendam muito bem com PowerPoint, né? Não sei como é que é aí. Foi a primeira vez que eu fiz, pra te falar. Primeira vez? Eu ainda apanhei pra caramba, e por isso que eu fiz mais simples. E outra coisa, tem computador, nós tratamos com emprestado. É complicado, né? Mas deu certo. Assim, a gente tentou fazer da melhor forma. Eu sei que o ensaio sempre teve alguns imprevistos, igual o celular do Francisco, que não abriu. A gente fica nervoso, gagueja, mas assim, a gente quis fazer da melhor forma. Mas eu vou te entregar o trabalho completo, e nesse trabalho eu tenho as perguntas certinho, viu? Não, certinho. Era só para ter certeza, tá? Da minha parte, infelizmente, né, que falhou aqui, mas... Não, esse tipo de coisa acontece, vocês também não estão acostumados e tal, com o tal do PowerPoint e tal. Eu perdoo isso aí tudo, tá? Mas é só as partes principais que eu queria, eu acho que vocês falaram bem delas, né? O tipo de pesquisa que vocês fizeram, tal, as técnicas que vocês utilizaram, né? A importância da pesquisa, né? A metodologia. Então, essas partes aí que são os principais que eu queria no trabalho, acho que vocês falaram bem sobre elas, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Não, para mim foi bem explicadinho. Tá bom. Então, deixa eu arrumar aqui o segundo grupo, né? Tá um pouquinho... Peraí. Agora quem vai apresentar o grupo do Gustavo aí. Tudo bem para vocês já apresentar, Gustavo? É Gustavo, Kevin e Nicolas. O Nicolas chegou aí? Cheguei. Chegou? Ah, tá. Então, só uma pergunta, vai ter que abrir a câmera mesmo, porque eu tô no computador. Nossa senhora, Nicolas, você enrolado, hein? Não é inventando desculpa, não, é falando sério. Nossa, velho. Qualquer coisa eu uso o celular. Seu computador tem câmera? Tá. Vou deixar o seu sem câmera, só um. Tá? Tudo pronto aí no seu grupo? Pode começar? Como é que é? Eu te mandei um slide aí certinho. Você consegue abrir para nós? Exatamente o que eu vou fazer. Estão vendo aí? Tudo beleza? Quer ver? Deixa eu abrir a câmera aqui e ver se fica certinho para vocês. Tá conseguindo me ver aí? Tô. Belezinha. Peraí. Só tentar ampliar aqui para eu acompanhar com você, porque o celular é foda. Eu vou abrir aqui no computador e vou acompanhando com você aí. Então, bom dia, pessoal. Então, nós ficamos para abordar o tema sobre vício em aposta
que é um tema bem recente, que agora está piorando muito. Então, nós viemos abordar ele aqui. Pode passar, por favor. O grupo é eu, o Nicolas e o Kevin. Pode ir pro slide. Eu tentei isso aqui. Ah, tá. Não, é assim mesmo. Então, vamos lá, né, pessoal. Primeiro eu vou explicar aqui o que são apostas. Apostas são um acordo que pessoas fazem com uma incerteza no resultado, e esse acordo varia muito, mas sempre ele tem algum valor. Pode ser em dinheiro, em moral da pessoa, algo do tipo. Então, aí, o vencedor dessa aposta leva esse prêmio e o perdedor perde tudo. Pode passar, por favor. Então, ultimamente, as apostas estão sendo muito patrocinadas, principalmente as online. Vocês podem ver que em jogos de futebol as apostas estão sendo patrocinadas por times grandes, por grandes jogadores como o Ronaldo Fenômeno, ele tem uma própria casa de aposta. Então esse crescimento vai aumentando mais o nicho das pessoas. Agora ela está participando de vários esportes diferentes, tem golfe, basquete, vários esportes diferentes. E isso também facilitou na prática e o aumento disso. Pode passar, por favor. E não é de hoje que existe a aposta. Você pode estar pensando que tipo, a aposta veio do Tigrinho, mas não é dessa época, não. Vem lá desde a Grécia Antiga. Na Grécia Antiga já rolava um pouco de apostas. Naqueles coliseus onde que os gladiadores brigavam, eles já apostavam em tal pessoa vai ganhar e apostavam certas quantias. Também foi popularizado na Inglaterra uma das apostas que eu acho que quase todo mundo conhece, que é aquela de corrida de cavalo, que é até citada no filme do Peaky Blinders lá, no filme não, na série. Então, essa aposta, como posso dizer, já vem de muito para trás, só foi se automatizando junto com a tecnologia. Pode passar, por favor. Então, nós temos dois tipos de apostas. Nós temos o jogo de azar e os jogos esportivos. As pessoas podem achar assim, mas jogo esportivo não tem como ser manipulado. Tem sim, mas já eu te explico. O que são os jogos de azar? Eles são tipo caça-níqueis, onde que a pessoa depende literalmente só do azar. Ela não tem nada que ela possa fazer a não ser torcer. Então, essa aposta é meio doida das pessoas jogarem, mas literalmente muitas pessoas jogam, porque elas não podem fazer nada. E, querendo ou não, a pessoa que fez esses códigos da aposta pode escolher entre uma pessoa ganhar ou não. Então, ali não tem nada que ela possa fazer, mas elas continuam apostando. Pode passar. E aqui nós temos a aposta esportiva. Não parece que dá para manipular, mas dá sim, eu vou explicar como aqui. Muitas vezes, vários jogadores são meio que subordinados com milhões de reais, assim, podendo manipular apostas. E eu vou explicar um pouco agora sobre como funcionam essas apostas esportivas. Elas são feitas por meio de ODDs. O que seriam ODDs? Seriam o multiplicador de quantos o dinheiro apostado seria. Então, vamos supor como é que funciona aqui. Nós temos um time A e um time B. O time A é o favorito daquele jogo, e o time B não. Então, a odd do time A vai ser menor, e a odd do time B vai ser maior. Assim, tornando o valor do time B mais lucrativo. Quanto mais risco, maior. Mas mesmo assim, a casa de aposta ainda consegue recolher um dinheiro, mesmo perdendo, porque ela tem vários profissionais de estatística manipulando, não, mexendo nessas odds e entendendo elas. Mas as odds nem sempre são certeiras. Tipo, vamos fazer assim que o time favorito tem 1,20 de odd. Não é essa odd que eles fornecem em sites, porque de qualquer jeito eles querem sair um pouco no lucro. Querendo ou não, tem muitas opções ali. Tem escanteio, tem cartão, tem chute ao gol, essas coisas. Então, são muitas opções que fornecem já uma estatística certa de que eles não vão perder, mesmo sabendo que vão ter ganhadores.
pode passar aí, eu vou passar a palavra para o Kevin. Vai explicar um pouco dos problemas que esse vício fornece. Boa noite, boa noite. Vou falar aqui sobre o vício em aposta, que começa com 4 fases. A primeira fase é a fase recreativa. Ela inicialmente ela é vista como uma forma de entretenimento. A pessoa tá lá sem fazer nada, tá de boa lá na casa dela, aí acaba, tipo, gastando 50 conto lá, como uma forma de entretenimento mesmo. Tá fazendo nada, vai lá e acaba gastando. A próxima fase é a fase de perda. Com o tempo, as perdas começam a se acumular e a pessoa começa a perder tanto o tempo dela quanto o dinheiro e começa só a investir mais e mais tempo com os jogos. Isso vem a fase crítica. O jogo passa a dominar a vida da pessoa. Há uma perda de controle ali. Acaba, tipo, investindo muito mais tempo, muito mais dinheiro e a pessoa fica ainda mais num vício completo com o jogo. Aí vem a fase do desespero. Nessa etapa, o jogador pode recorrer até empréstimo. Aí ele vem a pedir empréstimo para a mãe dele, para colega, para amigo, e gastando ainda mais tempo dele, gastando mais dinheiro, e fica nesse ciclo de vício mesmo. Pode passar para o próximo slide, por favor. Agora, nesse slide aí, tem que explicar um pouquinho de dopamina, falar sobre dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor. Ela é um mensageiro químico essencial no cérebro, que desempenha um papel de comunicação entre os neurônios. Ela, tipo, é aquela sensação de recompensa, a sensação de felicidade, de prazer, de missão cumprida. Te dá alegria quando você vai ver um jogo, uma série, jogar um game. E quando você vai jogar o Tigrinho, por exemplo, ela te dá aquela sensação de recompensa. A dopamina. As apostas mexem com a dopamina dos apostadores. Com um grande ganho do prazer, o indivíduo é grande. Peraí. Com um grande ganho, o prazer do indivíduo é grande. E, independente do resultado das apostas, o cérebro sempre quer mais, diante da frustração em perder ou o prazer em ganhar muito dinheiro muito rápido. Basicamente, tipo, mesmo você ali perdendo dinheiro, ou você ali ganhando, você vai procurar mais dopamina. Vai ficar com a sensação, tipo, tá ali perdendo dinheiro, mas pensa, não, uma hora ou outra eu vou ganhar. Uma hora ali eu vou conseguir ganhar. Aí vai liberando mais dopamina e você fica ali o dia inteiro só jogando, só querendo mais e mais dinheiro, até conseguir estar satisfeito. Mas você nunca vai ficar ali satisfeito, porque você vai querer mais, vai ganhar mais e vai continuar buscando por mais. Se perder, vai continuar no jogo, só gastando dinheiro. Pode passar para o próximo slide, por favor. Metodologia usada. Foi feita uma análise que, ao decorrer do desenvolvimento e fácil acesso a essa prática, muitas pessoas e até menores conseguem usufruir desse tipo de conteúdo. É muito fácil, hoje em dia, o acesso a essas plataformas. Qualquer influenciador, qualquer amigo pode, tipo, conseguir te mandar uma plataforma, conseguir te enviar um link, você ter acesso a esse tipo de jogo é muito fácil. Pode passar para o próximo slide, por favor. E vou passar a palavra para o Nicolas. Boa noite, primeiro. O meu slide agora eu vou falar sobre algumas obras semelhantes, né, que a gente tirou algumas informações. A primeira, nossa, é de um canal no YouTube, que inclusive eu não conhecia, que é o Ciência Todo Dia, do Pedro Loss. Esse vídeo dele em especial, que é esse da imagem que aparece, ele fala sobre mais as casas de apostas e das bets. É um vídeo bem informativo, bem com detalhe científico, e ele fala muito sobre o impacto social, psicológico, principalmente, e financeiro, né, o impacto financeiro que a pessoa acaba causando. E também um ponto muito forte do vídeo que ele fala é sobre o crescimento excessivo dessas casas de aposta crescendo aqui no Brasil,
que não está tendo muito controle, porque como a gente vê também muitas vezes no jornal, a polícia fazendo meio que forças-tarefas, dizendo assim, né, para tentar acabar com essas casas de apostas, né, inclusive de influenciadores que promovem essas casas de apostas. Pode passar, Márcio, por favor? Esse é um livro, ele não é no caso é O Meu Pai e Suas Apostas, do Lewis Meriwether, acho que esse é o nome. Ele não é um livro assim com um detalhe muito científico, mas ele é bem interessante que ele se passa na Grande Depressão dos Estados Unidos, que é quando teve aquela queda econômica grave lá nos Estados Unidos. Tecnicamente é contando no ponto de vista sobre um rapaz que acaba fazendo várias apostas ilegais e com o decorrer do tempo vai mostrando o declínio pessoal dele, né? Que entra naquele detalhe que a pessoa entra num declínio social primeiro, né? Depois vai para o psicológico e por fim o financeiro. No caso é as dívidas, não tem dinheiro para mais nada, fica devendo outras pessoas por conta das apostas. E é um livro bem interessante que ele mostra isso detalhe por detalhe como uma crítica sobre as casas de apostas, né? Que inclusive serve de exemplo de hoje que está crescendo muito, principalmente aqui no Brasil. Pode passar para o próximo, Marcos. Esse livro, que é o Esportivas, Riscos, Desafios e Caminhos para a Libertação, do Guilherme Gruner. Ele é um livro mais científico, que ele fala mais sobre os impactos sociais, psicológicos, financeiros, e no caso mais em foco no psicológico, o que leva a pessoa a ter o vício, querer começar a gastar naquilo excessivamente, sem parar, até por fim entrar na dívida. É um livro bastante interessante, que detalha muito bem a questão psicológica do ser humano, que leva ele a ter esse vício, né? Inclusive no livro ele como se diz, compara muito como se fosse um tipo de droga mesmo, que a pessoa vicia, e ele mostra também que tipo de tratamento a pessoa buscar para poder evitar esse tipo de vício, que acaba levando a pessoa ao declínio, infelizmente. Pode passar para o próximo slide? Vamos lá. Então, esse tema a gente decidiu abordar porque é um tema que está em alta ultimamente e, querendo ou não, mexe com o psicológico das pessoas. E aqui no Brasil está muito em alta. Como tratamento, a gente achou em alguns artigos sobre essa terapia cognitiva comportamental, onde ajuda o paciente a identificar, modificar pensamentos torcidos, onde que ele vai aprender, entender o porquê está postando e tentar resolver uma solução para parar com isso. E também oferecer outros meios de entretenimento. Porque, querendo ou não, o cérebro da pessoa vai acostumar com aquela dopamina. Então, ele vai ter que achar alguns outros meios de descarregar aquilo. E também, eu achei aqui na BBC, que é um jornal, e que brasileiros perdem 24 milhões de reais em apostas ao ano. Então, querendo ou não, é algo que já prejudica vamos falar, a finança do nosso país. Que aí o povo reclama muito da falta de desenvolvimento, mas também não para com isso. E a maioria dessas casas de apostas tem servidores aqui no Brasil, mas os donos já são de outro país. Então, querendo ou não, nem para o bolso de brasileiros isso vai.
E achei outra informação que eles perderam 0,2 do PIB do Brasil, que querendo ou não é uma taxa bem grande. E muitos desses jogadores, eles mostraram que tiraram dinheiro de Bolsa Família. E depois no próximo slide tem onde nós buscamos a referência. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido sobre isso. E vamos ter responsabilidade aí, né, pessoal? Muito obrigado. Eu não estou conseguindo ir para o slide das referências. Reabre Tem ele aí, outro por mesmo? favor. Aham. Reabre, recarrega a página para ver se vai. Tem duas referências. Uma é a Cielo, que a gente achou lá no Google Acadêmico, e a outra é a de Space. Aí, ó, agora apareceu a última lá em cima. Peraí, então. Aqui? Ah, tá. Aqui. Cielo, né? E de Space. Ok. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Não, eles deram um show. Então tá bom. Então, já que ninguém está perguntando, né? Acabou dando para apresentar só 2 grupos, né, gente? Porque já está acabando a aula aí, não vai dar tempo de apresentar o terceiro. Seria aí meu amigo Enzo, né? Ele vai ficar para a próxima aula. Mas então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho de vocês. Eu gostei do trabalho de vocês. Foi um trabalho interessante e tal. Vocês falaram de um problema que realmente ele está muito forte no nosso país atualmente, né? Ele é um problema de preocupação até do governo, né? Então, a importância dele, vocês falaram que a distribuição de renda está ruim no país. Isso aí é um problema que, teoricamente, apostas são proibidas no Brasil, né? Mas sabe como é que é, né? Na internet rola solta, né? Então, a justificativa do trabalho, eu acho que foi muito bem apresentada, né? Uma pergunta aí. Que tipo de metodologia vocês utilizaram aqui, pessoal? Estatística. Estatística, vocês pegaram dados estatísticos? Fizeram Sim. levantamento? A gente achou nos artigos lá que as estatísticas dos apostadores só vão aumentando e a estatística do dinheiro que eles ganham só vão abaixando. Mas a gente não pegou o valor concreto. Mas aí, então, no caso, vocês não fizeram uma pesquisa estatística vocês mesmos, vocês não pegaram esses dados. Então, a pesquisa de vocês é pesquisa bibliográfica, tá? É pesquisa bibliográfica baseada em trabalhos né, que foram feitas já método estatístico, né? Não tirando também a importância, foi uma pesquisa muito bem feita, gostei bastante. Os slides ficaram muito bons, vocês já dominam melhor essa parte, né? Cadê? Onde que eu queria falar? Deixa eu ver onde que tá aqui. Não. A questão do vício aí também é muito interessante. Vocês falaram bem dela. Mas o que vocês colocaram nas referências, né? É interessante, são livros interessantes que falam sobre pontos muito bons do vício e tal. Tem aquele vídeo lá da internet e tal. Tudo bem. Mas no caso desse livro aqui, ó, Meu Pai e Suas Apostas, né? Ele não é um livro mais para o lado científico, tá? Eu recomendo vocês focarem mais em artigos mesmo, certo? Artigos, eles vão direto ao ponto e tal.
são mais baseados numa narrativa científica, tá? Mas eu gostei bastante do trabalho de vocês, acho que falaram bem sobre o tema, né? E ficou uma apresentação muito boa, tá bom? Então, acho que, no geral, é isso, tá? Da próxima vez, só coloquem mais referências científicas mesmo, voltadas para o lado científico, né? E tenham noção do tipo de pesquisa que vocês estão fazendo. Mas, fora isso, eu gostei bastante aqui, tá? Tem mais alguma coisa que vocês querem dizer? Não, Querem não. adicionar aí o trabalho? Não? Tudo bem? Não, muito obrigado. Por nada. Pessoal, aí, então, o que deu para apresentar foi 2 grupos, né? Achei que ia dar pelo menos 3 grupos essa aula. Infelizmente, não foi possível, né? E semana que vem, eu estarei esperando vocês aqui novamente, tá bom? Uma coisa, como vocês já viram aqui o que eu quero, o que eu não quero nos trabalhos, né? Então, eu vou ficar mais esperto a partir de semana que vem. Então, espero boas apresentações lá, né? Falta realmente 4 grupos mesmo. É o grupo aí da Júlia, Caroline, Alessandra e João Paulo, né? Ítalo, Wesley e Jorge. O grupo do... Peraí, Kevin. Não é Kevin, não. O Kevin da Química, tá aí? Não, não, tá aqui na aula, não. Não tá aí, não? Porque eu tô dando uma olhada aqui nos grupos, né? E o grupo dele é Kevin, Danilo, Enzo e Maiana. A Maiana saiu, o Danilo já apresentou, e o Enzo, se eu não me engano, vai apresentar sozinho, né, Enzo? Enzo tá aí, não tá? Cadê? Isso, Marlos. Vou Isso, apresentar. né? Então, assim, o Kevin tá no grupo. Ele entrou em outro grupo aí? Parece que não, né? Tá bom, vamos ver o que vai acontecer semana que vem. Mas qualquer coisa você pode apresentar um trabalho sozinho, não é problema, tá? Mas aqui nos meus dados ele tá sozinho, tá bom? Então, no mais é isso, tá? Semana que vem a gente continua essas apresentações, tudo bem? Certinho. Então tá bom. Então, boa noite a todos. Quem chegou aí depois da chamada foi só o Nicolas? Tô aqui. Não, alguém mais chegou depois da chamada? Jorge, Ítalo, João Paulo, Wesley? Não, né? Só o Nicolas. Beleza, eu vou pôr seu nome aqui então, Nicolas. E no Beleza. mais... Oi? Beleza. Ah, tá. E no mais, até semana que vem a todos. Boa noite, boa noite. 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 Boa noite, professor. Isso.